O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs. Celebramos, meus filhos, o 26º domingo do tempo comum. E nosso Senhor, Ele nos diz acerca do escândalo, o escandalizar os pequeninos. Vamos tentar entender o que é que nosso Senhor está querendo nos ensinar. Primeiro, o que é um escândalo? Escândalo não é você fazer barraco. Às vezes a gente pensa desta maneira: fez um escândalo na porta da padaria. A pessoa estava desequilibrada, fez um barraco lá. Mas isso não é escândalo. Escândalo é uma palavra de origem grega, skandalon, que significa pedra de tropeço. Escândalo é quando vem uma pessoa, imagina alguém que vem caminhando com dificuldade, e aí você põe uma pedra na frente dela, ela tropeça naquela pedra e cai. Isso é um escândalo. Ou então, aquele guri travesso, a pessoa vem vindo e ele põe o pé na frente para a pessoa tropeçar e cair. Isso é escândalo. Ou seja, um escândalo é toda e qualquer palavra ou atitude que leva uma outra pessoa a cair. Cair em quê? Agora precisamos entender o que são os pequeninos. Jesus chama de pequeninos aquelas pessoas que acabaram de conhecer a fé. Eram pagãos, pecadores e se converteram. E são pequeninos porque a fé delas ainda é pequena. Ou seja, é aquela pessoa que vivia uma vida de pecado, ela se confessa, mas ela ainda tem muita dificuldade para viver a fé, porque ela ainda é muito fraca. Então ela tem muitas tentações, ela ainda tem muitas inclinações para o pecado, ela ainda tem muitas fragilidades. Então na fé ela é pequenina, ela não é como os grandes santos. Por exemplo, São Sebastião, ele não é um pequenino, ele é um gigante, porque tem uma fé muito forte, robusta. Um pecador, ou seja, alguém que não tem fé, ele não é um gigante nem um pequenino, ele é só um pecador mesmo. Então, os pequeninos são aqueles que estão iniciando a caminhada de fé. E nosso Senhor diz o seguinte, que aqueles que escandalizarem um destes pequeninos, ou seja, quem causar escândalo para quem é pequenino na fé, portanto, quem for ocasião para este que está começando a fé pecar, este seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Ou seja, nosso Senhor está dizendo, se você
é ocasião de pecado para uma outra pessoa, escandalizando ela, derrubando ela no pecado, é melhor que você amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se joga do mar para você morrer. Porque é melhor você morrer para esta vida do que uma pessoa fazer um pecado mortal e morrer para outra vida. Ou seja, o escândalo são todas as vezes que por palavras nós induzimos uma outra pessoa a pecar. Existem 3 tipos de escândalo. Existe o escândalo direto, que é quando você convida a pessoa para o pecado, que é quando você faz algo de propósito para poder seduzir a pessoa para o pecado. Existe o escândalo indireto, você faz algo mesmo sem a intenção de fazer outra pessoa pecar, mas aquela coisa é escandalosa e faz o outro pecar. E existe o escândalo demoníaco, que é aquele que você faz porque você quer que a pessoa perca a fé e você quer que ela seja condenada ao inferno. Eu vou te dar exemplo desses 3 tipos de escândalos. Então vamos lá. Escândalo pode ser palavras ou atitudes. Uma pessoa de má vida, ou seja, um pecador, mulherengo, cachaceiro, baladeiro, lambadão, cachaçada, enfim, ele vai até uma pessoa que acabou de se converter e ele começa a seduzir essa pessoa, ou seja, o escândalo direto. Não, rapaz, vamos com nós lá. Não, mas não posso, é pecado. Não tem nada não, rapaz. Imagina que é pecado um negócio desse. Vamos lá, vamos divertir. Ninguém é de ferro. E então essa pessoa de má vida começa a tentar arrastar outra pessoa. Não, qual o problema, pai? É só fumar um pouquinho aqui, pai. Um baseadinho, não tem problema não. Ou seja, essa pessoa está chamando a outra para o pecado. Isso é um pecado de escândalo. Era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Está me entendendo? O que é um escândalo indireto, por exemplo? É quando, vou dar um exemplo com mulheres que é mais fácil de entender. Uma mulher, ela veste uma roupa decotada, uma saia curtinha que mostra as coxas dela, uma roupa apertadinha que fica empinado o bumbum dela, e então ela sai na rua. E aí tem um homem que tinha problema com adultério, ele está lutando para sair do adultério, se confessou, mas ele ainda tem muitas tentações, e aquela mulher passa perto daquele homem. Ela não tinha intenção de seduzir ele pelo pecado, mas pela roupa escandalosa, que coloca em amostra o corpo dela, aquele homem é tentado ao pecado, e ele pode olhar e cobiçar ela. Mas padre, eu não tenho culpa. Tem culpa porque a sua roupa, ainda que não tenha intenção, é uma roupa escandalosa, porque serve de pedra de tropeço para uma outra pessoa. Você entendeu o que é o escândalo indireto, sim ou não? O que é o escândalo demoníaco? O escândalo demoníaco é aquele que a pessoa, ela quer que o outro perca o céu, ela quer que outra pessoa vá para o inferno e então faz de tudo para a pessoa realmente fazer o pecado mortal. Ou seja, a pessoa ela quer a ruína da outra mesmo, a condenação da outra. Todos os 3 pecados de escândalo direto, indireto e demoníaco são pecados mortais. E faz a outra pessoa pecar, e quem provoca o escândalo também peca. Por isso nós precisamos nos confessar. Causam escândalo, portanto, pessoas que falam coisas obscenas, baixarias, piadas maliciosas. Pecam por escândalo pessoas que andam com roupas escandalosas, marcantes, seja mulheres ou homens. Pecam por escândalo artistas que escrevem peças de comédia picantes, romances picantes. Pecam por escândalo quem lê esses romances picantes, pornográficos. Pecam por escândalo quem realiza obras de arte, pinturas obscenas de nudez, eróticas. Pecam por escândalo
pessoas que no seu comércio vendem coisas destinadas ao pecado. Por exemplo, donos de farmácia que vendem nos seus estabelecimentos pílulas anticoncepcionais, pílulas dia seguinte, preservativos, ou seja, produtos que são feitos para o pecado. Pecam escandalosamente, isso em farmácia, em supermercado, escandalosamente quem no seu estabelecimento comercial vende revistas de cunho impuro, eróticos. Pecam por escândalo, porque é ocasião de uma outra pessoa frágil na fé consumir esses produtos e com isso pecar. Mas padre, ele peca porque quer. Nós temos a obrigação de cuidar dos pequeninos. É um ato de caridade nós tirarmos do meio do caminho os obstáculos para um senhor de idade caminhar e não tropeçar. É um ato de caridade nosso tirarmos da frente das pessoas que estão começando a fé os obstáculos da fé. É um ato de caridade, é um amor para com o próximo. Mas padre, esse negócio é muito difícil. Não é não, nós precisamos esforçar. Nosso Senhor é tão radical nisso que Ele diz, depois Ele fala do escândalo, né? E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. O escândalo é algo tão terrível, meus filhos, que Nosso Senhor diz, olha, se você tem uma vida escandalosa, se você está derrubando outras pessoas, está sendo ocasião de pecado para outras pessoas, corta a tua mão. É melhor você cortar a sua mão do que você ficar no pecado. É claro que Nosso Senhor não está falando de você simplesmente cerrar a mão. As mãos significam as obras. Pela mão você realiza coisas, ou seja, se as coisas que você faz são escandalosas, são pecaminosas, para de fazer isso. É melhor você cortar a mão, parar de uma vez de fazer isso. Depois o Senhor diz, se teu pé te leva a pecar, corta-o. É claro que o Nosso Senhor não está dizendo diretamente do pé. O pé significa os nossos caminhos, as nossas decisões, escolhas, por onde nós temos caminhado. Se as tuas escolhas, os caminhos que você tem trilhado, são caminhos de pecado, corta o pé, sai daí. Porque isso é causa de ruína para você e para outras pessoas. É melhor não ter os pés e ir para o céu, do que com os 2 pés ir para o inferno. Nosso Senhor continua, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu com um só olho, do que com os 2 ir para o inferno. É claro que Nosso Senhor não está pedindo para você simplesmente arrancar o olho. Os olhos são a lâmpada da alma, ou seja, o que os olhos não veem, o coração não sente. Tem coisas que nós temos que tirar os olhos. Você não pode ver, não pode, fecha os olhos, desvia o olhar, desliga a tela, muda de programa, troca de música, escuta outras rádios, não veja mais essa série. Ou seja, nós precisamos ser radicais, meus filhos, porque na luta contra Satanás, o diabo nunca brinca de ser Satanás, e nós não podemos brincar de ser católicos, não podemos. Na luta espiritual, nós muitas vezes brincamos de ter fé, brincamos de ser católico, mas o diabo não brinca. O diabo, a primeira oportunidade que você tiver, ele vai te destruir, ele vai acabar com a tua vida. Marido 20 anos fiel, um vacilo que ele dá, o diabo entra e acaba com a família dele. O jovem, a vida inteira puro, casto, um vacilo que ele dá, arrebenta. O jovem adulto, nunca teve problema com drogas, sóbrio, temperante, um vacilo que ele deu, o diabo destrói. Por isso nós não podemos perder uma batalha para o diabo, nenhuma. Por isso nós não podemos brincar de ser católico. 24 horas por dia temos que ser católico para valer, porque o diabo não brinca de ser diabo. E o que ele puder fazer para destruir você, ele vai fazer. Ele vai fazer. Por isso, meus filhos, vamos pedir a Deus a graça de sermos protegidos neste combate e não nos distrairmos, não enfraquecermos
não nos esmorecer, para que então, firmes em Deus, possamos caminhar, salvando a nossa vida e salvando o nosso irmão também.